E aí, qual é, minha filha? E aí, minha filha? O que tu conta? Primeiro programa. Primeiro programa, é isso. Tô assim, ó, nervosa. Fiz roteiro, fiz tudo, tu não faz nada. Fica aí, ó, na... Eu, na verdade, faço coisas, porque eu acho que eu fico pensando sobre as coisas que a gente poderia falar nesse podcast. E isso é mais importante até do que, por exemplo, ficar fazendo um roteiro, ficar se descabelando como você faz, sabe? Acho que é muito mais importante. Pensar se você tem 3 neurônios, né, minha filha? É um grande esforço. Por exemplo, sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? Lá vem. Eu tava pensando assim que eu acho que a gente tá vivendo os relacionamentos atualmente de uma forma inversa. Que? Para pra pensar. Imagina assim, ao invés de a gente começar o nosso relacionamento fechado, a gente começa com ele aberto e à medida que vai conhecendo a pessoa, a gente fecha. Que? Mas, minha filha, não faz sentido nenhum. Pensa que várias vezes na nossa vida a gente primeiro faz teste de várias coisas e depois diz assim, eu gosto mais desse mundo do que do outro. Mas, minha filha, os relacionamentos já começam assim. Já começa aberto? Mas é isso, você tá solteiro, é um relacionamento aberto. Com o quê? Com o mundo inteiro? Com o mundo inteiro. Aí tu tá saindo, sei lá, tu tem lá os seus 3 boys que tu tá saindo. Você, né? Não, você. Eu não saio com 3 boys ao mesmo tempo. Claro que sai. E minha filha, e semana passada aí que tava numa suruba, essa falsa. Tá, vamos começar logo o podcast, vamos. Ai, cala tua boca, desce desse elevador, porra, você não sabe de nada. Sou safada, que é safadeza. Chega de safadeza gay safada. Esse é um podcast de cinema. Não não posso falar isso, porque a gente não quer mais falar Eu isso, acho né? que não. Eu acho que audiovisual. Ninguém vai entender audiovisual. Claro que vai, ninguém é tão burro assim. As pessoas são burras, elas seguem Virgínia, sabe? As pessoas são um pouquinho. Não, peraí, deixa eu reconfigurar minha mente, assim, eu preciso pensar. Então vamos lá. Essa semana é uma semana muito importante, porque esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando esse podcast. Tá calor. A ideia esse é o primeiro podcast gravado diretamente de um elevador. Mentira, a gente acabou de sair de um elevador. E eu vou contar pra vocês como que vai funcionar esse episódio. O tema dessa semana é o agente secreto, porque não podia ser nada mais diferente disso, porque só se fala nisso. Mentira, se falam outras coisas como Wicked, mas o agente secreto também está sendo muito bem falado e a gente vai conversar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Kleber Mendonça. Quem não sabe, Kleber Mendonça é o diretor do Agente Secreto. Kleber Mendonça é muito importante falar que ele é pernambucano, porque isso é muito forte, acho que em todos os filmes dele, né? Todos os filmes dele. Ele tem um certo prazer em falar de Recife, eu acho muito bonito. Não, eu acho tudo também. Ele começou a carreira só com curtas, né? Acho que os primeiros, não sei quantos curtas ele fez até entrar em longa. Ele fez vários curtas, Eu adoro o Vinil Verde, eu não sei se... Eu acho que você não chegou a... Não, Vinil Verde eu não vi. Vinil Verde é tudo, é um curta em que ele fez só com fotografia. Eu conheço o Disquinho Verde, que é um curta de terror no YouTube, vale a pena ver. Enfim, curtas e depois longas. Vamos relembrar aqui os longas do Kleber Mendonça. 2012 teve o Som ao Redor. Eu assisti, mas faz muito tempo, talvez eu tenha que reassistir de novo pra comentar. Sempre bom, né? 2016, Aquários, que eu sei que essa garota aqui da frente ama. Eu amo Aquários. Bacurau, assim, eu preciso reassistir? Preciso, mas é o que eu tenho mais fresco na minha mente, Bacurau é tudo. 2023, a gente teve Retratos Fantasmas, você Maravilhoso, viu, eu né? amo. Né? É um documentário super legal. É. Tem uma coisa meio com a vida do próprio Kleber e depois ele vai entrando em Recife aos poucos, continua da metade pro final, até só falando de Recife. Sobre o cinema de Recife, é muito legal. E 2025, agora a gente teve a estreia do Agente Secreto. Marca registrada dele, quais? Você quer que eu fale, Marco? Claro, você é pernambucano, sua desgraçada. A Kleber adora falar do posicionamento político dele dentro dos próprios filmes. É uma coisa muito clara. Tem gente, inclusive, que acha claro demais. Eu acho ótimo. Não vejo problema. Mesmo que ele seja didático em algum das críticas sociais que ele fala. Tem uma coisa de cotidiano brasileiro, só que eu ainda gosto de dizer que o cotidiano brasileiro dele, na verdade, é um cotidiano mais pernambucano, bem recifense, assim. Ele tem uma paixão por falar de Recife, é muito legal isso. E acho que essa questão de conflitos de classe que também, tipo, meio que tá junto dessa crítica social, né? Mas eu acho que isso é muito forte nos filmes dele, assim. Acho que todos, os longas, pelo menos, eles tratam disso de alguma forma. Enfim, não vi todos, mas, porém, é isso que eu vejo.
Conta aí, garota. Eu posso Fale começar- pra gente. Eu posso começar Fale falando- pra Posso, gente. Você posso, como posso, pernambucana, posso. Ai, você ai, tem, gente, você ai. tem a palavra. Eu como Eita, paulista preciso eita. calar minha boca. É verdade, você precisa ficar quietinha aí. O filme se passa em Recife, em 1977. O Brasil tá vivendo a ditadura militar no momento, e o filme se passa na semana do carnaval no Recife. O personagem de Wagner Moura, Marcelo, ele é um professor que ele inicialmente vai pra Recife sem nenhum objetivo, mas aí a gente acaba descobrindo que ele, basicamente, sendo um refugiado, ele se hospeda num lugar de pessoas que também estão passando pelo mesmo problema. E dentro dessa ideia dele ser um refugiado, ele passa a trabalhar num lugar em busca de documentos que falem sobre a mãe dele. E aí, no meio dessa narrativa, vai ter filho, vai ter pai, vai ter mais refugiado, vai ter coisas sobre Recife, vai ter uma perna cabeluda que bate em pessoas, vai ter muita coisa, vai ter muita. Eu não tenho meu local de fala, paulista está excluído desse, É porém verdade. tem opiniões, mas eu escutarei primeiro uma pessoa pernambucana, pra não ser cancelado. É verdade. Cancelamento é um grande problema, né? Porque a gente já trocou uma ideiazinha antes sobre isso, e assim... Ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto muito de Agente Secreto, que é um... Ih, gente, um pernambucano falando... Atenção. Calma. Eu sou um fã consagradíssimo de toda a filmografia de Kleber Mendonça Filho. Só que assim, tem várias coisas em Agente Secreto que eu amo, e tem várias coisas em Agente Secreto que eu não gosto. Tipo, tem uma coisa que eu literalmente detestei um pouco em Agente Secreto. E aí isso tornou a minha avaliação um pouco... meio a meio, assim. Vários detalhes do filme, várias coisas que ele coloca no filme, principalmente a nível simbólico, eu adoro. Uhum. Mas eu acho que o filme como estrutura narrativa, que é um grande problema, porque às vezes você falar de estrutura narrativa, parece que o filme precisa sempre seguir uma estrutura muito pré-estabelecida, o que isso é um problema também. Mas eu sinto que como estrutura narrativa tem várias coisas que me desagradam. É aquela coisa, ao mesmo tempo que eu acho que é um filme bom... Eu tô tô assim, ó, calado, escutando ele falar. Eu tô assim, Parece ó, que eu tô socorro. super tentando sair pela tangente de algo que eu não gostei. Não, só fala logo que você não gostou e tá tudo bem, Não, porra. não, eu não posso falar simplesmente que eu não gostei, porque tem muitas coisas do filme que eu gosto. Eu fiquei um pouco em cima de muro. Eu virei um centrão. Não, você tá muito centrão, odeio. Eu virei um pouco centrão. Odeio. Eu vou sair do muro e já vou dar a minha resposta, aí você volta e você tem a opção de ser mais direta. Mas assim... Tá bom. O que eu achei do filme? Pra mim tem uma questão que foram 2h30 de filme. 2h40. 2h40. Eu achei... É longo. Eu achei um filme longo. Tem memes na internet sobre o quão longo esse Pois filme é. O ritmo dele me incomoda um pouco também. É um ritmo lento. Eu falo pra você, na minha vida, acho que eu dormi em 3 filmes. Ai, que mentira, Arthur, você já dormiu em tantos outros. Mentira, para de me denunciar. Você é mentiroso. Eu tô falando a verdade, eu dormi em 3 filmes. Porém, tá bom. eu lembro de Dias de Tinturim, agora eu lembro desse, porque, enfim, foi o último que eu assisti, eu dormi assim, acho que no começo, assim, eu tirei 2 cochilos, porque eu ficava assim, meu Deus do céu. Ele me incomoda um pouco o ritmo lento. Outra coisa que me incomoda um pouco na construção dele, eu gosto da história. Eu gosto que ele se passa na década de 70. É isso, Wagner Moura indo pra Recife, e eu gosto muito como Kleber Mendonça trabalha, vamos dizer assim, brasilidades, assim, sabe? São situações cotidianas que eu acho que quem é brasileiro se identifica muito. Esse, pra mim, seja o ponto mais forte, mais alto do filme, pra mim. É muito legal essa parte. É muito legal, então assim, sabe? Enfim, eu vou comentar algumas, acho que não são grandes spoilers, mas é isso, assim, o começo do filme que ele chega e aí os policiais acabam... tentando pedir um suborno pra ele. São coisas que, como brasileiro, a gente consegue se ver tanto, assim, sabe? Eu acho que uma das minhas personagens, e outro ponto alto do filme, é a Dona Sebastiana, que é uma pernambucana, assim, ó, perfeita. Na hora que ela apareceu, eu brilhei, e toda hora que ela aparecia... Adoro cigarro, adoro Nossa, cigarro. aquela Ela é mulher maravilhosa. fumando com aquela voz e aquele jeito. O que acontece comigo é que essa mesma parte, que ela é conduzida muito bem, ela acaba quebrando pra mim com a narrativa central do filme. Então, a narrativa central, ela é meio permeada por esses momentos. Eu não sei, acho que isso que acaba quebrando o ritmo, assim, sabe? Porque você acaba acompanhando a história desses outros personagens, dessas outras coisas que estão acontecendo, né? Então, tipo, a Perna Cabeluda é um outro exemplo, né? Enfim, Perna Cabeluda... Eu fui entender que é uma coisa de Pernambuco e Recife por sua conta. Até então nem sabia que isso era um grande rolê. Isso é um grande rolê. Eu adoro essa lenda. E assim, é isso. Tipo, é legal, é interessante. Assim, ele traz o tubarão mesmo da década de 70. A gente falou sobre isso, né? Não existia tubarão ainda em Recife. Mas
esses elementos, pra mim, eles acabam tirando um pouco da minha centralidade na história. E a história, tipo, é muito boa, é muito interessante. É, meio que você tá falando mais, com um pouco mais de detalhe, mais ou menos o que eu tava dizendo. Uma das coisas que me incomoda no filme é exatamente a estrutura. Só que, por exemplo, pra mim, eu tenho um conflito interno muito grande de... Filmes não deveriam necessariamente ter uma estrutura perfeita, e o fato de Kleber não usar uma estrutura que seria que me agradaria, entre aspas, porque tem vários filmes que não usam estruturas específicas e mesmo assim eu gosto bastante. Mas é isso, o fato de... Parece que o filme é uma narrativa, mas ao mesmo tempo ele não é uma narrativa, ele tem um toque muito de documental. Como você não assistiu Retratos de Fantasmas, você sim. não vai pegar um pouco, mas tipo assim, parece que, em vários momentos parecia que eu tava assistindo uma narrativa dentro do filme Retratos de Fantasmas, assim. Que todas essas coisas que você cita do histórico de Pernambuco e das coisas que ele fala sobre Recife, parece mais coisas soltas da cultura de lá, igual como ele faz em Retratos de Fantasmas, com a narrativa ali no meio, que é a narrativa de Wagner Moura, né? E aí é por isso que eu fico um pouco em cima do muro, porque eu fico assim, tipo... É um problema todos esses braços narrativos que o filme vai abrindo. E não fecha. E não fecha, a maioria deles. A grande maioria deles ele não fecha. E eu acho que eu gosto disso porque eu pensei muito nisso, assim, sabe? A vida é cheia de não linearidades. De uma certa forma, é um retrato muito fiel da nossa vida, assim, porque ela é isso, assim, sabe? Você de repente tá cozinhando, tá trabalhando, aí toca a campainha, aí você vai, seu telefone toca e muda de assunto o tempo inteiro. Então, assim, nesse sentido, meio que... Exatamente. Ao mesmo tempo que tá tudo bem, a não linearidade, em alguns momentos do filme eu senti um pouco de falta de sentir que eu estava sendo conduzido por uma narrativa. E não só vendo vários braços de uma história, assim. Eu acho que foi o que me deixou meio... Eles são braços interessantes, mas pra mim é isso. Eu senti falta também de ter, enfim, talvez seja isso. Talvez pra cinema eu seja uma pessoa que gosta de uma linearidade maior e que eu consiga pegar uma coerência maior dentro do filme, assim. Eu fiquei esperando vários momentos, assim, as coisas se conectarem, elas não se conectavam, né? Mas é isso, eu ficava esperando as coisas acontecerem, elas não aconteciam, assim, elas não tinham conexões claras. Acho que isso me incomodou muito no filme. Eu acho que, por exemplo, eu nem acho que Kleber tá propondo mesmo a gente no final conectar pontos, assim. Tem isso. Tem vários que eu acho que tá ali. Estão ali. E aí, além disso, enfim, tem um... Não sei se o clímax do filme também... eu não sei se a gente fala spoiler ou não, sabe? Eu tô meio que nessa dúvida, assim. Eu acho que a gente podia falar spoiler e quem não assistiu... Foda-se, é isso. Tá tudo bem, gente. Tá tudo isso, certo. Gente, o filme já tá aí há 2 semanas no cinema. Mas o clímax do filme, ele acontece de uma forma... Eu não sei nem colocar em palavras, assim. Quando começam uns flashes do futuro... E aí você começa a... Aparece... É isso, um filme que é passado na década de 70, de repente aparece uma tela de celular. É isso, tipo, um amigo nosso falou, é um jumpscare, sabe? Ao mesmo tempo, quando isso aconteceu, eu achei isso muito legal. Porém, a narrativa destes momentos são meio ruins, né? E aí tem um clímax de uma cena final, de uma perseguição e tudo mais. E aí começa a ter mais cortes com o futuro. E aí, de repente, ele não mostra direito o que aconteceu e fica assim, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, o Wagner interpreta... Né, o próprio filho no futuro, e eu ficava assim, gente, peraí. E aí meio que o filme acaba, era isso que eu esperava de um filme de 2h40 do Kleber. E é isso, gente, desculpa, eu amo o Kleber, eu acho ele ótimo mesmo, assim, sabe? Eu acho que Bacurau, pra mim, é um grande filme, mas o Agente Secreto, ele não me vendeu tanto. Eu ainda acho que é um filme que instiga a combinação pra sim ver o filme, porém, eu não sei, eu sinto um pouco disso, sabe? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse filme? Eu fico pensando assim, uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho muito legal é a questão do casting. Eu acho o casting fenomenal, assim, sabe? Eu acho que... O casting é maravilhoso. Eu sinto que ele trabalha uma brasilidade que nenhum outro filme brasileiro eu vejo. Enfim, Dona Sebastiana é o auge ali. Pra mim, acima Dona Sebastiana, abaixo Wagner Moura, assim, sabe? Os personagens de Kleber tem uma coisa que eu amo, que é essa coisa que eles parecem, de fato, pessoas que estão naquele lugar. Tirando o Wagner Moura, parece que todos os outros não são necessariamente atores, eles estão ali vivendo aquilo. Eu não sei se é porque a gente sabe que Wagner Moura é Wagner Moura. Ele é uma pessoa que ele já carrega um status, Mas todos os outros, e nisso nos outros filmes dele também tem isso, assim, você sente que aqueles personagens parecem que estão vivendo muito aquela realidade.
Eles não são atores que estão fingindo que estão naqueles papéis. Não é isso. Acho que os atores, eles entregam muito. É muito... E acho que é por isso a importância dele de ser pernambucano, assim, sabe? Você vê... É muito vivo, assim, sabe? Eu sinto os cenários, parte dos personagens, as vestimentas, sabe? São muito características, assim. A direção de arte é maravilhosa. As cores saturadas da década de 70, né? Tipo, por exemplo, a realidade atual lá das meninas, elas estão num lugar que ele é super cinza, né? Mas sempre que o filme volta para a década de 70, a gente vê muita cor, o fusca dele, as flores do lugar dos refugiados, os murais do Cinema São Luís. É tudo muito colorido, assim, na década de 70. E essa coisa da direção de arte nesse filme, eu acho que tá bem on point, assim. Tá maravilhoso, eu gosto bastante. Mas se a gente pudesse dizer assim, uma coisa... Por exemplo, falando com você, uma coisa que você não gosta, eu acho que já falou um pouco, assim, nessa coisa da narrativa que parece que não engata, que não vai, né? Mas sei lá, tipo, você, assim, se você pudesse dizer uma coisa muito boa que você gosta, pra gente poder dizer assim, não, olha, também tem isso aqui muito legal, pô. O que você diria se você... Dentro desse filme ou qualquer... Não, dentro desse filme, a gente tá falando de Agente Secreto. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme. Muito. Tipo assim, porque, assim, todo filme, por mais conflitante que ele seja pra gente, tanto conflitante pro bom quanto pro ruim, a gente sempre tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente adora. Os piores filmes que eu vejo, às vezes, tem coisas que eu adoro, assim. Então, por exemplo, uma coisa que você adorou, assim, nesse filme. Eu tô pensando aqui, porque gosto muito do casting. Tá? Dona Sebastiana, pra mim, talvez seja o auge. Você assim. ama a Dona Sebastiana. Eu amo Dona Sebastiana. A voz de cigarro dela, pra mim, é o auge. Ela é maravilhosa. Mano. Cigarrela. Quem não... Cigarrela é isso. Ela é a cigarrela. Ela é a nossa cigarrela brasileira. Então, assim... eu acho que talvez esse seja o auge, assim. Eu, inclusive, adoraria um Agente Secreto 2 que só fosse sobre Dona Sebastiana. Ela convivendo naquele... Não era um hotel, né? Tipo, era meio que as casas, a vizinhança, assim, né? Tipo eu consegui entender meio como se fosse uma vizinhança minha, uma escondida. vilinha, e aí ela falando das pessoas, ela apresentando as pessoas. Por isso era muito engraçado, Nossa, assim. eu morro quando o refugiado tá tentando descontar pra ela, ele vai, ela chega e fala assim, pra fulano que tá indo pra não sei pra onde. Ela fala pra Suécia, não sei o quê. E ele assim, ó, meu Deus. Ela é maravilhosa. Todos os personagens são todos Você diria que essa é a sua coisa super ultra positiva? Não. Tem uma coisa nesse filme que eu amo. Quando o filme começou, quando isso estava acontecendo em tela, eu tava assim, Kleber Mendonça, eu te amo, vai me pôr pra... Que eu amo o início. Eu acho o início do filme perfeito. Quando o filme começa até a aparecer na tela assim, o Agente Secreto, eu acho perfeito. E só pra explicar um pouco o que eu acho tão perfeito. Esse início do filme, ele é como se fosse um resumo muito resumido e muito bem feito, quase como se fosse, na minha concepção, quase como se fosse um curta-metragem do próprio filme. É como se a gente estivesse vendo um filme em formato de curta. E por quê? O Wagner chega nesse posto, que esse posto se chama Posto São Luís, e grande parte do filme se passa no Cinema São Luís. Nesse posto a gente tem um personagem que ele é como se fosse o cara que tá cuidando do posto. Ele não necessariamente é o dono do posto, porque tem uma pessoa que ele diz, é o dono do posto, mas ele se porta como se ele fosse o dono, assim. Ele tá numa vestimenta com a camisa toda aberta, ele atende o Wagner Moura do jeito que ele quer. Atende o Wagner Moura, e a gente pode fazer inclusive um paralelo também com o sogro do Wagner Moura, que ele trabalha no Cinema São Luís, ou seja, o cara trabalha no posto São Luís, o sogro trabalha no cinema. E o sogro também tem essa postura, quase como se ele fosse o dono do Cinema São Luís, todo mundo conhece ele que sabe todas as fofocas de quem tá mamando, quem não tá, tanto que o Wagner fala assim, tá rolando, ele diz assim, toda semana, ele sabe de tudo. Tem o detalhe do cara morto, que é uma coisa que o filme conta em vários momentos, existe essa contagem muito engraçada no Diário de Pernambuco, dentro do filme, que é a contagem de mortos do carnaval. E isso é colocado como o morto que tá ali no posto na frente do suposto Recife, né? Quando a gente vê esses aspectos da narrativa, o que pincela o final, que é o que me faz pensar, que é quase como se fosse um curta, é a ideia dos policiais que chegam. Eles são completamente, tipo assim, uma figura exatamente da ditadura militar de onde o filme tá se passando. E eles dão uma leve assediada no Wagner Moura como se ele fosse uma pessoa que fosse procurada. E no final eles fazem aquela pressão da ditadura que ela
está acontecendo, mas ela não é tão visível. Quando eles pedem pra ele a colaboração da caixinha e o Wagner Moura diz assim, eu só tenho um cigarro, e o Wagner Moura sai pela tangente. E é meio que isso, assim, o filme inteiro vai ser o Wagner Moura tentando sair pela tangente do conflito da ditadura militar, que tá sempre ali à espreita. A ditadura militar desse filme não é como a gente teve ano passado com o Ainda Estou Aqui, que a ditadura entra na casa das pessoas, fecha as janelas e leva embora seu marido. A ditadura militar em Um Agente Secreto, ela é uma coisa meio subliminar, assim. Tanto que tem gente que acha que o agente secreto do título é a ditadura militar. Ela secretamente está ali em todas as histórias, entendeu? Ela tá como essa aura. E eu vejo os policiais fazendo o papel dessa aura nesse início. Então, cara, quando eu assisti esse início, assim, do início do... que ele chega no posto até ele ir embora e aparecer na tela agente secreto, eu disse assim... Kleber Mendonça, eu te amo! É aí, olha ali, segurando o seu não cancelamento como pernambucano. Ali, sério, eu levantei a bandeira de Pernambuco. Eu disse assim, Aí isso foi, aí, Kleber, mamou mamava perna peluda. Todo mundo, isso. Isso é o que eu acho que eu mais amo, assim, no filme. É importante a gente trazer o que a gente pensa, o que a gente sente sobre o filme e depois abrir um pouco mais pra entender o que outras pessoas estão falando. Que é isso, às vezes é isso, somos duas gays malucas e que não faz sentido com o resto do universo. Então, assim, pra isso a gente vai sempre usar o Letterboxd. Eu gosto muito do Letterboxd, eu sou um usuário do Letterboxd, eu acho que é a melhor rede social, Letterboxd. Letterboxd me patrocina. Eu literalmente no carnaval saí de fiscal, né? Ele saiu de fiscal de Letterboxd. Então, eu discuti sobre cinema no meio de blocos do Rio de Janeiro. Sim, eu acho uma plataforma incrível por conta disso, assim, sabe? Acho que ela aproxima muita gente, enfim, do cinema e da arte e tudo mais. No Letterboxd você pode dar uma nota de 1 a 5 no filme, basicamente isso, e você pode deixar seu comentário. E aí você tem uma nota geral que todas as pessoas estão dando ali pro filme. O que aconteceu com o Agente Secreto foi... É um filme que ficou com 3.9 até o dia de hoje que a gente tá gravando. Essa é a nota que as pessoas deram. Eu ainda acho 4. Que sobe, viu? Eu ainda acho que sobe essa nota. Não, e vai subir. Porque nos Estados Unidos ele tá fazendo muito sucesso. Não, e outra coisa. É um filme... Agora que esse filme tá sendo cotado pro Oscar e começa aquela loucura de brasileiros... E aí eu acho que é uma grande loucura e uma grande fritação, isso me irrita um pouco. É horrível. Eu vou falar minha nota, que eu dei um 3,5, que é uma nota boa. Olha tem só. Muita gente que acha que 3 estrelas não é bom, eu acho excelente. Eu também acho excelente, assim, sabe? A gente passou ali 2,5 do 5, a gente tá indo ali mais pra cima, então eu acho que é um filme ótimo. Eu entendo porque as pessoas estão votando agora numa nota mais alta, eu entendo que esse movimento do Oscar vai mudar a nota ainda mais, eu acho que isso vai subir. Então, eu peguei alguns comentários que eu acho... São comentários de pessoas que ilustram um pouco do que a gente falou. Um dos comentários que eu gosto muito é: precisamos de um filme inteiro sobre a perna. E eu acho que se fosse... Eu gosto muito desse. Se fosse um filme sobre a perna... E eu acho que talvez seja o segundo ponto alto pra mim, depois de Dona Sebastiana, seja a perna. Eu consigo entender o Kleber colocar a perna cabeluda. Eu meio só não consigo entender por que ele para depois, assim. É isso que me entende. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas a perna cabeluda é essa lenda do Recife, né? De uma perna cabeluda, pra quem não sabe, é de uma perna que surgiu e ela começava a bater nas pessoas que estavam brincando na noite do Recife, assim. Essa perna, ela começou a aparecer bastante do Diário de Pernambuco, que é o jornal local, né? Só que a perna cabeluda era uma forma que os jornalistas na época falavam sobre a ditadura militar. Quando, na verdade, a perna cabeluda tava dizendo, bateram em tantos, sei lá... O filme gosta, inclusive, de mostrar isso, né? Que, tipo, ela bate gays, assim, ela bate em pessoas desfavorecidas. A perna cabeluda bateu em fulano. Na verdade, era uma forma do jornal tá dizendo assim, a ditadura militar foi lá e bateu nessas pessoas. Então, levando em consideração que a gente tá num filme de 77, que tá ali na ditadura militar, faz sentido a perna tá ali muito. Mas por que ele para? Eu não consigo entender por que ele para no meio. A perna uma hora simplesmente some da narrativa. Ela some, ela aparece. E aí tem uma cena icônica da perna, que acho que talvez seja a última dela, assim. E eu fiquei esperando mais. Eu tive vontade de gritar nessa cena. E aí, de repente, nunca mais, assim. É isso. Esse é o primeiro comentário. O segundo e o terceiro comentário são muito parecidos. De novo, enaltecendo cadê a Dona Sebastiana para melhor atriz do Oscar.
E eu concordo. E aí o terceiro comentário é muito similar também. Tânia Maria, eu me sacrificaria por você. É isso, realmente ela tá muito boa. E você que falou que ela quase foi pra lista de shortlist de melhor atriz coadjuvante, alguma coisa assim, ou que ela nem sabia o que era. Não, a galera começou a cotar ela e quando foram perguntar pra ela, ela não sabia o que era, assim. E aí agora que ela já sabe, ela tá super tipo assim, eu vou ser. Tipo assim, eu super seria um cigarro dela. Eu deixaria ela me acender e me fumar. Nossa, que delícia, menina, eu seria demais. Eu super deixaria ela me fumar, Nossa, sem filtro. Ai, que sonho. E aí, o quarto comentário é uma coisa muito específica também. Nossa, eu amo também. Esse quarto comentário é, não consigo parar de pensar naquele gato. Tem um gato muito específico, ele aparece talvez ali pelo comecinho do filme também. E ele é um gato com... Ele tem duas caras. Ele tem duas caras e quando ele aparece fica meio assim... É meio bizarro, é. Todo filme do Kleber tem um detalhezinho pequeno, assim, meio surreal, que ele adora colocar. Kleber ama esses elementos meio fantásticos na narrativa. Numa narrativa é completamente pé no chão, mas aí ali ele vai lá e pincela com uma coisa surreal, assim. É uma narrativa super pé no chão, de repente um gato de duas cabeças. E o quinto e último comentário, pra mim, é o melhor de todos, que é uma frase específica de um personagem do filme, e é maravilhoso. É isso, a catarse, né? É uma catarse. Todo mundo fica assim... Meu Deus, e a frase é: secretária é a puta que te pariu, vai tomar no cu. Não, e é assim, catártico. é catártico, é maravilhoso. São esses os comentários, assim, alguns dos comentários que a gente viu lá. E aí faltou você falar a sua nota, você não falou, eu não falei ainda. É porque, assim, minha defesa, eu acho que talvez, se eu voltar ao filme, talvez a minha nota aumente um pouquinho. Mas por enquanto ela está em... Sempre rola aquele problema da expectativa. Eu tinha muita expectativa pra esse filme. Então, o fato do filme não ser o que eu talvez quisesse que ele fosse tenha me decepcionado um pouco. Eu quero voltar ele pra assisti-lo como... espectador. Só como espectador. Só como espectador. Não como fã de Kleber Mendonça, mas como espectador mesmo. Então minha nota foi... E pra encerrar, vamos voltar a pensar no Kleber Mendonça. Que filme você recomendaria dele e por quê? Eu sou da fanbase de Aquarius. Eu sou extremamente da fanbase de Aquarius. Eu acho Aquarius um que grita Recife de um jeito muito puro, assim. Aquarius é aquele filme que eu acho que todos os detalhezinhos estão ali. O elementozinho fantástico pequeno, a crítica social que ele faz à especulação imobiliária que tava falando, que rola em todos os lugares, mas ele dá um foco no Recife. A Sônia Braga maravilhosíssima. Todos estão um pouco da fanbase de Aquarius. Eu ficaria com Aquarius. E você, sua garota feia? Menina, feia você, né? Essa sua cara horrorosa, menina. Feia dessa, tu vai escolher Bacurau. Cala tua boca. Tu é paulista, é óbvio que tu vai escolher Bacurau. Toda paulista escolheria Bacurau. Cala tua boca, sua ridícula, tu não sabe de que nada. É Bacurau, sim. Eu sabia. E você só é do contra, sua safada. Você gosta de ser do contra, mas sim, eu amo Bacurau. Eu acho um filme maravilhoso, assim. Acho que talvez... seja o filme que me ligou mais pro Kleber, porque eu assisti o Som ao Redor e assisti o Aquarius, assim. E realmente são filmes bons, eu gosto dos dois, porém acho que Bacurau talvez foi o ponto alto, assim, pra mim. E eu recomendaria a todo mundo assistir todos, porém Bacurau ali, ó, tem uns passinhos no paulista! Cala foi tua parido boca. Ali no meio da Freicaneca, por isso que usa esse tipo de óculos, Cala tua boca, sua safada, tu não sabe de nada, tua ridícula. Porém, com isso, eu encerro esse podcast. Chega, eu não aguento mais falar. Hoje, eu queria agradecer a todo mundo que conseguiu escutar até o final. Se vocês gostaram, continua seguindo a gente tá no Instagram, a gente tá por aí, a gente vai continuar publicando. Se você tem opiniões muito específicas sobre o filme, manda pra gente depois, a gente comenta. Eu não vou ler. Cala sua boca, você não sabe de nada. É isso, gente. Até o próximo Tá Calor. Um abraço. Espero que ninguém me cancele por ser esse feio e tentar 13 brasileira pra agente secreto. É isso? É isso. Tu vai ser cancelada sim. Eu quero que isso chegue em todo pernambucano vivo. Vai chegar sim, porque é isso, assim, ó. Tu conhece o Kleber ao vivo. Eu conheci ele ao vivo. Olha lá. Eu ia no cinema. Olha lá, a próxima vez que tu pisar em Pernambuco vai levar Eu fui cancelado por causa de... E ainda estou aqui. Tá de boa.